Olá, bom dia. Hoje é 7 de 2 de 2025, 7 de fevereiro de 2025. Deus abençoe você, sua família, seus planos, seus projetos e seus objetivos. Que Deus lhe dê força, vigor, coragem e disposição, em nome de Jesus. Então, Antigo Testamento, parte 2069. Então, estou aqui para a honra e glória de Deus, lúcido, sem nenhum efeito de droga, bebida alcoólica ou qualquer outra coisa que possa tirar o meu raciocínio normal, legítimo. Então, estou sóbrio. Então, quero ler para você primeiro o que está escrito em João capítulo 4, versículo... João, quarto livro do Novo Testamento, capítulo 3, versículo 4. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então veja que Deus ele não quer condenar o mundo. Ele não quer condenar as pessoas. Não para que condenasse o mundo, as pessoas, mas para salvá-lo. Porque Deus enviou o seu Filho. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu único Filho. Enviou o seu único Filho, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para salvá-lo. Mas para que fosse salvo por ele. Então Deus ele salva as pessoas através de Jesus, através das pessoas crerem nele, nos ensinamentos, nos mandamentos dele, e crer na obra da cruz. Lógico que ele morreu para levar nossas enfermidades, nossas dores, nossas doenças, os nossos pecados, as nossas transgressões. Quando a pessoa aceita ele e se batiza, a pessoa é perdoada de tudo que cometeu, os pecados, transgressões. Então é muito importante. Então a pessoa tem que crer, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho do Pai. Então tem que crer. Se crer, a pessoa não é condenada. Quem crê nele não é condenado. Então se você crê em Jesus Cristo, você não vai ser condenado e nem é condenado. Mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho do Pai. Esse texto está em João capítulo 3, versículo 16, 17 e o versículo 18. Então é isso, você tem que crer. Nós temos que crer. Então o Antigo Testamento, parte 2069. 2 Reis capítulo 4, versículo 42. 20 pães satisfazem 100 homens. 20 pães, 20 homens comeram e ficaram satisfeitos. Isso houve uma multiplicação, acontecimento bíblico, lá no tempo dos profetas. No versículo 42 está escrito assim: o homem veio de Baal, Salisa e trouxe ao homem de Deus pães das primícias, 20 pães de cevada, espigas verdes na sua palha, e disse: dai ao povo para que comam. Esse povo era 100 homens que tinha lá com eles. Então 20 espigas, 20 pães e algumas espigas era muito pouco para 100 homens comerem. Só que aqueles 20 pães e as 20 espigas, todo mundo comeu e ficou satisfeito. Todo mundo ficou saciado, ainda sobrou. Porém seu servo disse: como hei de eu pôr isso diante de 100 homens? E disse ele: dai ao povo para que coma, porque assim diz o Senhor: comer-se-á e sobejará. Quer dizer, comer-se-á, eles iam comer, ia sobejar. Essa palavra sobejará é que ia sobrar. Não é o sobejo de uma comida, por exemplo. Eu estou comendo no prato e sobra aquele pouco. Não é esse sobejo. Esse sobejará significa sobrar. Então 20 pães sobrou e as espigas sobrou de 100 homens. Então houve uma multiplicação. Por quê? Porque o profeta cria no poder de Deus. Ele diz: comer-se-á e sobejará. Então sobrou. Então você tem que crer que Deus vai multiplicar na sua vida, em nome de Jesus Cristo, sabia? Você tem que crer que Deus multiplicará na sua vida.
Amém? Crê. Você tem pouco? Tem pouco? Creio que Deus vai abençoar o pouco que você tem e vai sobrar. Amém? A multiplicação. O profeta cria na multiplicação. Deus multiplicou e sobrou. Então o profeta disse, dai ao povo para que coma, porque assim diz o Senhor, comer-se-á e sobejará. Quer dizer, sobejará significa sobrou muito. Sobrou muito era dos 20 pães. Então eles comeram os pães e sobrou. É já que eles comeram só uma pontinha, só a metade do pão, não. É porque eles iam comendo e não ia faltando dentro do cesto. E comendo e não ia faltando. Imagino eu que aconteceu o mesmo que da multiplicação dos pães e dos peixes, né? No caso, os pães. Então, creio que o pouco que você tem não vai faltar.